Olá, meu nome é Felipe Abreu, sou professor da área de Turismo e Economia Criativa e hoje a gente vai bater um papo justamente sobre isso, economia criativa. Que é um conceito que vem mudando bastante ao longo do tempo, não é tão novo, mas também mexe muito com a dinâmica do que a gente vive hoje. Quando a gente fala de economia criativa, nós estamos falando de todo o processo intelectual, capital intelectual que nós temos nos territórios, nos espaços, e isso é feito por pessoas. Esse é o grande barato da economia criativa. Nós não estamos falando apenas do desenvolvimento tecnológico, não estamos falando apenas sobre o desenvolvimento territorial, estamos falando das pessoas que transformam esse espaço. E quando a gente fala de economia criativa, a gente entra dentro de uma seara que a gente chama de indústrias criativas. Mas o que seria esse processo das indústrias criativas? Estamos falando de todas aquelas atividades que são baseadas em criatividade, arte, capital intelectual e que geram algum tipo de desenvolvimento. Vamos pensar em 4 áreas. Consumo, então estamos falando das áreas do design, estamos falando da área de moda e correlatos, publicidade. Estamos falando também da área de cultura, estamos falando das apresentações artísticas, de todo o processo de desenvolvimento cultural de um território. Da área editorial, então estamos falando tanto da produção de livros e correlatos, mas também estamos falando do processo do audiovisual e, obviamente, tecnologia, onde entram as TICs e todos esses processos similares. E quando a gente fala de economia criativa, a gente também está falando de DNA local. Cada lugar, cada espaço tem uma característica muito própria daquilo que é a economia criativa do território. E é importante a gente olhar esse DNA do território para que a gente consiga trabalhar e desenvolver toda a potência desse espaço. Porque dessa forma a gente consegue trabalhar com um processo simbólico, a valorização do espaço, de tudo que tem ali, o contexto cidadão, a valorização das pessoas e sim, o desenvolvimento econômico a partir do elemento da cultura. Isso são premissas fundamentais quando a gente pensa no desenvolvimento para a economia criativa e de todo o processo que é inerente a ela. Então, quando falamos de economia criativa, não podemos esquecer que estamos falando de pessoas, capital intelectual e DNA local. É isso que faz com que a atividade role de forma poderosa e potente. E aí, quando falamos de economia criativa na cidade de Sorocaba, nós temos alguns exemplos que são bacanas, mas um que é destoante, de longe, um dos melhores exemplos que a gente tem de desenvolvimento local, que é aqui na Rua Aparecida. A Rua Aparecida é marcada por algumas questões que são muito bacanas dentro do universo da economia criativa. A gente tem a presença de artistas, equipamentos culturais e toda uma efervescência que é marca desse território. E isso que é importante também dizer. Quando a gente fala de DNA local, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não precisa ter cópias. Cada local, cada território tem o seu DNA. E quando a gente respeita e trabalha esse DNA, aí realmente nós estamos conseguindo fazer um desenvolvimento criativo eficiente, competente e valorizando as singularidades do local. E o que é bacana quando a gente observa a cidade? Cada lugar ou cada espaço tem as suas características. Quando a gente para aqui e observa a Rua Aparecida, a gente tem uma série de elementos, desde o processo arquitetônico, que é uma ressignificação desses espaços, a partir de novos projetos. Nasceram como casas, mas foram assumindo outros processos de desenvolvimento. Armazém do Pablo, por exemplo, era uma casa que se tornou um empreendimento. Fora outros espaços que foram reconfigurados ou foram retrabalhados para que se tornasse um ambiente preparado para o desenvolvimento criativo. Esse é um outro ponto interessante quando a gente fala de economia criativa. Estamos falando da ressignificação dos espaços a partir das linguagens de arte e cultura. Estamos falando da potencialidade ou da potencialização do espaço urbano a partir desse desenvolvimento territorial feito pelos artistas e feito pelos espaços de cultura. Então é bacana quando a gente observa iniciativas como a Aparecida Criativa e outras demandas desse sentido, quando a gente consegue valorizar e realmente desenvolver o território a partir daquilo que ele tem de melhor, que é a competência e o capital intelectual que está presente ali. E isso é bacana quando a gente observa uma cidade como Sorocaba, que é diversa, plural e que tem recortes muito específicos. Quando a gente começa a olhar a Rua Aparecida, a gente percebe que existe um DNA muito próprio. E isso é valorizado. Em um momento ele é descartado, em um momento esse espaço territorial busca copiar processos de outro. Ao contrário, quando a gente anda pela Rua Aparecida, a gente tem gastronomia, a gente tem clubes, tem grupos, tem artistas que moram aqui e isso é muito interessante.
para quem vai desenvolver projetos de área de economia criativa, precisam levar isso muito em consideração. Qual é o espaço? Aonde nós estamos? O que ele oferece? Quais são os processos que existem dentro desse território e que podem ser potencializados e trabalhados de forma criativa, economicamente potente? A gente falou no começo que existem 3 dimensões da economia criativa para o seu desenvolvimento: o simbólico, o cidadão e o econômico. E na Rua Aparecida a gente consegue encontrar perfeitamente esses 3 elementos. Nós temos o elemento simbólico, onde nós temos toda uma referência à matriz histórica de Sorocaba, a elementos que marcam a cultura da cidade, mas também nós temos o processo cidadão, nós temos grupos, pessoas que ativam, que movimentam esse espaço, mas também nós temos esses mesmos grupos, essa potência criativa gerando renda para a cidade. Esse é um tripé fabuloso e que precisa ser trabalhado de forma potente. Todo território tem a sua característica, todo território tem o seu potencial e é fundamental que seja observado isso. Qual é o DNA daquele local? Como eu posso transformar esse local em um lugar potente, economicamente ativo, do ponto de vista cidadão responsável, que aglutine todo o coletivo, e simbólico, valorizando essas características que existem no local. Outro ponto importante quando a gente fala de economia criativa é quando a gente observa esse território e valoriza pessoas. Essa é uma característica bacana também aqui da Rua Aparecida. Muitos artistas da cidade residem nesse entorno. Isso confere uma outra visualização para o território. Então nós passamos a ter algumas diferenças quando a gente anda pela cidade, que é muito característico da presença de artistas na Rua Aparecida. A gente tem cores diferenciadas, a gente tem a apropriação desses territórios ou desses espaços construtivos de uma outra forma. E tudo isso dá uma característica diferenciada para a rua. Isso também é um elemento importante, essa ressignificação do urbano. Quando nós temos a classe criativa, ou esses grupos de artistas envolvidos em projetos, isso faz com que nós tenhamos um território, um espaço territorial diferenciado. Isso faz com que nós tenhamos uma articulação e um envolvimento totalmente diferente. E interessante, quando a gente observa essa articulação de artistas, nós também estamos falando de trabalho em rede. Essa é outra característica da Rua Aparecida. Os artistas trabalham em rede, eles se articulam, se contratam, se organizam e desenvolvem iniciativas nesse sentido. Esse é outro ponto muito importante quando falamos de desenvolvimento econômico ou falamos também de economia criativa. A articulação em rede. É importante que se juntem, se conectem e que transformem esses espaços. A Rua Aparecida a gente pode considerar ela como um cluster criativo ou distrito criativo, como muitos falam. E ainda está em formação, é um processo que ainda está ganhando força, ainda está se desenvolvendo, mas é muito bacana imaginar e pensar que já existe essa presença no território, que já existe essa organização, essa articulação, já existe essa potência aqui. E ela é respeitada e trabalhada pelos artistas, ela é respeitada e trabalhada pela comunidade que está aqui. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento econômico de uma cidade. Pensem comigo, quantas vezes nós subestimamos o poder da cultura ou subestimamos o poder desse grupo que é economicamente ativo, que gera tantas transformações na cidade. Muitas vezes a gente não conhece todo esse potencial. E a Rua Aparecida é um exemplo a ser seguido por outros bairros, até da própria cidade de Sorocaba, que podem encontrar seu DNA, que podem mapear as competências intelectuais que existem ali e converter isso num ambiente simbólico, de respeito, num ambiente cidadão de transformação e economicamente ativo. São alguns elementos que nós precisamos sempre levar em conta quando a gente fala em desenvolvimento local. E quando falamos de desenvolvimento econômico, pautado na criatividade, que é a economia criativa. E quando a gente vem falando desse processo de desenvolvimento do território pela cultura, dessa articulação de economia criativa, nada melhor do que a gente falar de um exemplo prático, ainda mais nesse tempo que a gente vive de tanta adaptação, né? O Festival Virtual Aparecida Criativa é um grande exemplo desse desenvolvimento da economia criativa pela cultura. Nós temos artistas envolvidos que estão articulando o território, valorizando a característica desse espaço. Não é cópia, é garantindo que o DNA dessa rua seja transportado e trabalhado de uma forma diferenciada. E olha como ele envolve uma cadeia produtiva gigantesca. Nós temos
editores, nós temos designers, nós temos as bandas que vão participar, embora de forma virtual, mas existe toda uma articulação da cadeia econômica da cultura envolvida para o desenvolvimento desse festival. E mesmo num tempo tão complexo como o que a gente está vivendo, isso prova que a economia criativa é um espaço de transformação. Um dos elementos, uma das marcas da economia criativa é a adaptação e a resiliência. E nós temos no festival Aparecida Criativa, nesse festival virtual, esse grande exemplo da resiliência e da adaptação. Isso faz com que a gente consiga ter atividades culturais, propostas inovadoras de uma forma diferenciada. Mesmo num cenário desafiador, foi possível transportar a essência daquilo que era um projeto presencial para uma plataforma virtual. Isso também contempla os processos da economia criativa: adaptabilidade, combinatividade e desenvolvimento. Essa é uma característica que nós temos aqui no festival. E quando a gente observa isso comparado a outras iniciativas que muitas vezes se preocupam muito com o grande desafio de como produzir, o festival está mostrando que é possível produzir de outras formas e ter outras formas de sentir, se relacionar, de dialogar com a cidade, com o território, com os artistas, de forma simbólica, garantindo o valor do DNA local. Do ponto de vista cidadão, articulando esses artistas e organizando todo esse território para o desenvolvimento dessa atividade, e econômico, porque essas pessoas envolvidas no projeto estão recebendo para isso. Quando falamos de economia criativa, estamos falando de desenvolvimento. E o Festival Aparecida Criativa é um exemplo de que isso pode acontecer, mesmo em cenários desafiadores, provando que a economia criativa é o caminho para o desenvolvimento futuro.